Tá na hora da gente encarar a verdade. O Bandit é um péssimo exemplo e ninguém quer admitir isso. Será que por trás de toda aquela voz calma e brincadeiras educativas não se esconde o maior manipulador emocional dos desenhos infantis? Chega de fingir que nada tá acontecendo. Sério, eu cansei. Simplesmente não dá mais, bicho. A gente foi enganado esse tempo todo por um doguinho sorridente, com voz de paizão e cara de quem faz panqueca no domingo. Mas a verdade é que Bandit é um monstro disfarçado de Blue Healer, e ninguém fala nada. Sério, como ninguém parou pra perceber que ele tem um Dark Passenger igual Dexter. Esse cara grita com a Bingo como se ele estivesse soltando um barro na secadora e ligado. Humilha o próprio irmão de graça em pleno café da manhã, e ainda deixa as filhas torrando no sol australiano sem passar um pingo de protetor solar. Câncer de pele mandou um abraço. Mas relaxa que a gente tá aqui pra acabar com essa farsa. Mesmo que isso custe a nossa reputação, porque alguém precisa dizer o óbvio. O Bandit pode até ser um ícone dos pais modernos, mas ele também tem atitudes questionáveis que todo mundo ignora, só porque ele é engraçado e faz voz de bobo. Hoje a máscara vai cair e a verdade vai latir mais alto. Então peguem seus apitos de cachorro, assinem o canal e vamos tosar a verdade escondida sobre o Bandit de uma vez por todas, aqui no canal Planeta Teen. No episódio Fadas, a Bingo tá ali toda empolgada, brincando de mágica com a irmã e pensa: olha, seria uma boa ideia incluir meu amado paizão nessa brincadeira, vou chamar ele. E aí o que o cara faz? Ele grita: chega, Bingo, com uma intensidade que faria até um vilão da Disney parar e refletir. Só porque a Bingo tava enchendo o saco e não parava de atrapalhar, e não entendeu nenhum de seus avisos calmos. Tipo, calma aí, cara, o que ela tem? 4 anos? A menina tá aprendendo a falar ainda e tá tomando um esporro nível reunião de feedback corporativo? Aí não, né? E se isso não foi o suficiente pra você questionar o caráter desse pai canino, vamos falar da bola de yoga. O Bandit está literalmente usando as filhas como obstáculo para seu treino matinal de academia. Até aí, meio irresponsável, mas divertido. Só que ele perde o controle da bola e atira o negócio com toda a força na pobre da Bingo, que voa igual uma barata assustada e fica lá, chorando no chão. E o que o Bandit faz? Ri. Simplesmente ri. Porque aparentemente, ver sua filha traumatizada é hilário quando você é um pai descolado. Mas você acha que essa atitude é só com as filhas? Achou errado. Pois é claro que traumatizar a filha não é o suficiente. O Bandit ainda faz questão de manter viva aquela tradição bem saudável de humilhar o irmão mais novo. No episódio de Squash, ele e o Stripe vão jogar uma partida de boa. Quer dizer, era pra ser uma partida de boa, mas o Bandit transforma o negócio numa guerra psicológica. Fica chamando o Stripe de lento, de fraco, e ainda joga na cara dele que sempre foi o irmãozinho que perdia. É tipo um tour de bullying fraterno, só que com trilha sonora fofa. E se você achou que era só competitividade entre adultos, dá uma olhada no episódio Conto de Fadas. Lá a gente vê que Bandit sempre foi um pequeno vilão em pele de pãozinho fofo de mullet, tirando o sarro do Stripe criança só porque ele não conseguia derrapar com a bicicleta. O moleque estava tentando viver o sonho radical dele e o Bandit estava lá, rindo da cara dele como se estivesse assistindo um stand-up. Irmão mais velho do século, né? Pelo menos o meu só me espancava, bem melhor. Então, seja o irmão mais velho do botão de like e soca um cascudo bem dado nele. E não esquece de dar um tapão no botão de inscrição também, pra ele não se sentir isolado. Achou que a protagonista ia se salvar, né? Não, aqui não é o roteiro do Batman. Aqui até protagonista sofre. No episódio Reunião em Família, o Bandit vai parar num tribunal, montado pela própria família porque teve a audácia, o desplante, a pachorra de soltar um peitaço na fuça da Bluey. E detalhe, ela entrou no quarto sem bater. Mas espera lá, desde quando isso justifica um ataque químico, Bandit? O cara transformou o quarto conjugal num plot de Resident Evil e ainda quer meter a culpa na filha? E o melhor de tudo é o tom sério do julgamento. Tipo Lei e Ordem, unidade de peitos especiais. Todo mundo com aquela cara de isso é grave, Bandit, enquanto a gente em casa tá rindo feito criança de quinta série no recreio. Mas pensa bem, que outro desenho infantil tem um episódio inteiro girando em torno de um pai que solta uma bufa na cara da filha e é julgado pela própria esposa e filhas. Shakespeare queria ter escrito isso, assim como o próximo, olha só. O episódio da piscina é praticamente um documentário sobre como fritar seus filhos. O Bandit sai de casa levando suas filhas pra curtir uma piscininha na casa do tio Stripe, todo animadão, tipo, bora aproveitar que ele não tá em casa.
mas esquece o básico do básico: protetor solar. O único escudo entre a pele sensível das filhas e o sol australiano. O homem simplesmente olhou para o céu, viu o sol rachando no asfalto e pensou: ah, tá tranquilo, a melanina resolve. O Bandit estava achando que elas tinham pele de lagarto. Tá achando que é só uns tapas depois do banho, tá tudo certo? As duas vão ter que dormir penduradas no cabide. E se eu te contar que essa brutalidade não se limita apenas à família? No episódio Cão Ovelha, a Tilly ousa cometer o maior crime que uma mãe pode cometer num desenho animado: querer 5 minutos de paz. É isso mesmo, ela vira e fala: ninguém chega perto de mim por 20 minutos. E quem fica com as crianças? Ele mesmo, o rei do improviso parental, Bandit. Só que ao invés de sentar e desenhar ou contar uma história educativa, o cara vira uma ovelha. Literalmente, com direito a balido, andar torto e tudo. Mas não para por aí não. No auge da encenação, Bandit, um homem adulto, casado, pai de duas, acha que é uma boa ideia meter uma cabeçada na bunda da vizinha, como parte da brincadeira. Tipo assim, zero filtro, zero bom senso. Enquanto as filhas assistem tudo rindo como se fosse normal um pai colidir com as nádegas alheias em público. Que belo exemplo ele tá dando, né? Filhas, lembrem-se, a pessoa não tá fazendo o que você quer, dê uma cabeçada na bunda dela. O único problema disso é a conjuntivite depois. E se você quer se proteger das cabeçadas bundais do Bandit, digite rápido nos comentários a hashtag Bandit para se salvar. E como se não bastasse toda a ficha corrida do Bandit, tem ainda o episódio Pista de Obstáculos, onde ele literalmente invade a brincadeira pacífica das filhas para ensinar o quê? Que a vida é uma competição. Isso mesmo. As filhas estavam lá, felizes, pulando, rindo, sendo crianças normais. Aí chega o Bandit com aquela energia de treinador do colégio que leva campeonato de queimada a sério demais e transforma tudo numa Olimpíadas improvisada. Porque, claro, o que toda criança precisa é de pressão de performance antes mesmo de aprender a amarrar o tênis direito. E o melhor, ou pior, ele faz isso contra a vontade da Tilly. Ela estava tentando ensinar para elas que é ok querer se divertir, e ele, com aquele sorriso de pai que sabe mais, ignora ela totalmente e fala: divertir? O importante é ganhar. Como se não bastasse, ainda trapaceia nos jogos contra as duas crianças para ele mesmo vencer. Isso que eu chamo de ser tóxico. Impor sua visão do mundo como se fosse regra, atrapalhar o rolê dos outros e ainda sair achando que está ensinando uma lição. Parabéns, Bandit. Você transformou a infância no mercado de trabalho. E não vamos esquecer da cereja podre no topo desse bolo de paternidade duvidosa. O Bandit quase vendeu a casa da infância das filhas. Sim, ele ia meter o pé com a Tilly para outro trampo, outra cidade, outro rolê. Tudo em nome de um melhor emprego. Dane-se o quintal onde a Blue aprendeu a pular corda ou o sofá onde a Bingo derrubou o suco 3 vezes por semana. Tudo à venda. Só faltou botar as crianças no pacote como opção tipo: leva essas duas pirralhas com desconto se comprar a casa agora. Mas no último segundo, ele olhou para as filhas, pro balanço, para a história que eles construíram ali e fez a coisa certa. Arrancou a placa de vende-se como quem arranca o ego do próprio peito. Porque no fim das contas, até o Bandit entendeu que às vezes, para ser um bom pai, não basta brincar, tem que ficar.